E vi um novo céu e a nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, enfeitada como uma noiva para o seu noivo. E houve uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o teu Deus. E Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima, não haverá mais pranto, nem dor, nem clamor, porque essas coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? Que há um lugar preparado para nós, um novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Tanto é verdade que no livro de João, capítulo 14, o próprio Jesus disse que não havia necessidade de preparar lugar, porque já tinha lugar preparado para nós. E nós estamos aguardando, ó Deus, a tua volta. Meu Deus, que o Senhor seja conduzido todo o tempo e conceda vitória para a igreja nesses dias tão difíceis. E mais uma vez eu te peço, ó Deus, receba o nosso louvor e a nossa adoração aqui nessa noite. Que tudo que acontecer aqui nesta noite, ó Deus, seja um louvor ao teu nome, porque só tu és digno. Amém? Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 6. Posso ler? Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, vindo a Davi, prostou-se o rosto em terra e se inclinou. E disse-lhe Davi: Mefibosete? Respondeu ele: teu servo. Disse Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade contigo por amor a Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão da minha mesa. Amém? Quantos já ouviram falar de Mefibosete? Acho que todos. Vamos relembrar um pouco de Mefibosete. Era tempo de guerra. Saul, no seu palácio, o palácio de Saul estava sendo invadido no meio daquela guerra. E os invasores estavam matando e destruindo tudo. E nessa ocasião morreu o rei Saul. E junto com o rei Saul, também Jonas, seu filho. Como é de costume, quando alguém invade um reinado, ele mata aquele e assume o trono. E a destruição estava sendo devastadora. Era para eliminar todos os descendentes. Jonas tinha um filho chamado Mefibosete, uma criança de 3 a 4 anos, uma criança mesmo, sendo cuidado pela babá. Aquela serva que estava cuidando daquele menino, quando ela viu aqueles soldados, aquela multidão invadindo, matando todo mundo, para proteger o garoto, ela pegou o menino e saiu correndo com ele. E praticamente toda a família de Saul foi morta. Imagine você a situação: a casa, o palácio está sendo invadido, todo mundo morrendo, já é difícil correr. Imagine a situação daquela mulher correr com uma criança nos braços, que devia ter de 3 a 4 ou 5 anos, não sei. Ela correndo com aquela criança, fugindo da morte para proteger Mefibosete. Ela tropeçou e o menino caiu. E no momento que o menino caiu, ele quebrou as 2 pernas. Mesmo assim, ela pegou aquele menino com as pernas quebradas e fugiu daquela situação. E se escondeu numa cidade chamada Lodebar. Lodebar seria como... A Bíblia diz que é uma terra de tristeza, de sofrimento, uma terra sem lei, como nós temos alguns morros no Rio de Janeiro, quando nós temos algumas cidades aqui violentas, onde a história habita, talvez envolvida com tráfico, com bandidos dominando. Lodebar era uma terra sem lei, terra de miséria e de sofrimento. E aquela babá, aquela serva, fugiu para aquela cidade e se escondeu na casa de um homem chamado Marqueiro. E Mefibosete cresceu ali, escondido. A Bíblia não diz, mas imagina naquela época uma criança crescendo aleijada, numa situação de miséria, até mendicando. Ele era o único descendente de Saul. Como Deus havia ungido Davi rei, Davi assume o trono de Israel e começa a reinar. E a Bíblia deixa bem claro, igreja, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente a Deus e agradava a Deus. E por isso tudo que Davi colocava a mão, Deus fazia prosperar. E Deus começou a abençoar o reino de Davi. E ele foi grandemente abençoado. Até que um dia, Davi se lembrou de
de um acordo que ele tinha feito com Jonatas há muitos anos. Quando Saul descobriu que Davi seria o próximo rei, ele passou a perseguir a Davi para matá-lo. E Jonas, filho de Saul, muitas e muitas vezes livrou Davi da morte. Eles se tornaram grandes amigos e parceiros. A Bíblia diz que Jonas amava Davi, Davi amava Jonas, de alma. E eles fizeram um acordo, Maldias. Davi, me prometa que se acontecer alguma coisa com a minha casa, com a minha família, você vai cuidar deles. Se numa situação de guerra eu morrer, me prometa que você vai cuidar da minha família e dos meus filhos. Davi prometeu. E Jonas prometeu a mesma coisa para Davi. Então eles fizeram um pacto, que a Bíblia chama de aliança. Voltando a Davi, Davi no trono, sendo abençoado, sendo próspero, de repente ele se lembrou da aliança que ele tinha feito com Jonas. Aqui no capítulo número 9, versículo 1, Davi pergunta: por acaso alguém sabe se há algum descendente de Saul possa abençoar, para que eu possa usar de misericórdia? Sobrou alguém? Havia ali um servo chamado Ziba. Ele era servo na época de Saul, e Davi mandou chamar Ziba. Versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Perguntou Davi: resta alguém da família de Saul para que eu trate com a bondade e o amor, por amor a Jonas? Mandou chamar Ziba, e Ziba se chegou na presença de Davi. Ziba, ele disse: sim, sou eu, teu servo. Por acaso, Ziba, você sabe que sobrou alguém, tem alguém da família de Saul, para que eu possa honrar, para que eu possa usar de misericórdia, por amor a Jonas? Ziba falou assim: ah, meu senhor, existe um. Onde ele mora? Ele está lá em Lodebar, mas ele é aleijado dos pés, ele nem consegue andar, ele só se arrasta. Diga o nome desse homem. Ele se chama Mefibosete e é filho de Jonatas. Quando Ziba disse que era filho de Jonas, a Bíblia não diz, mas eu imagino o coração de Davi vibrou. Era filho do seu grande amigo, e ele imediatamente disse: manda chamar esse homem e traga a minha presença. Agora eu quero chamar a sua atenção para a vida de Mefibosete. Ele era príncipe. Se Saul morreu, Jonas morreu, ele era legítimo herdeiro. Era natural que ele tinha medo que o próximo rei o matasse, para que ele não voltasse ao trono. Ele vivia escondido, tremendo de medo, morando na casa desse homem chamado Maquir. De repente chegam os soldados de Davi, os emissários de Davi, chegam na casa de Maquir. Só a minha imaginação, imagina o susto que levou aquele tanto de gente na procurando dele. Mefibosete, o rei mandou chamar. O rei mandou chamar. Ele foi à presença do rei. A Bíblia diz que quando ele chegou, no versículo número 5, 6, ele prostou diante de Davi e se curvou. Davi, com amor, olhou para ele e disse: não temas, porque eu vou usar de misericórdia para com você por amor a Jonas, e vou te devolver tudo o que era de seu pai. Eu vou restituir tudo o que era seu. Eu estava lendo esse texto hoje de manhã. Sabe o que me chamou a atenção? Uma coisa também que me chamou a atenção: viver no debate devia ter sido muito difícil para ele. Ele tinha perdido até a autoestima. Se você ver aqui no versículo de número 8, Mefibosete inclinou diante de Davi e disse: quem sou eu? Quem é teu servo para que olhes para mim, que não passe um cão morto? Quem sou eu para que o Senhor olhe para mim, que não passe um cão morto? Ele tinha perdido a autoestima, vivendo na miséria. Davi, com amor, o conselhou e disse: você é um príncipe, você é filho de Davi, de Saul, e a partir de hoje você vai comer na minha mesa, vai sentar na minha mesa e será como um dos meus filhos. Agora eu chamo você para nosso momento aqui no Jardim ABC. Eu não sei qual é o Lodebar que você está. Talvez a situação está difícil. Talvez o Lodebar seja o desemprego, as contas chegando, a insegurança financeira. Talvez o seu Lodebar seja um filho que está dando trabalho, ou um esposo que está dando trabalho. Talvez a sua guerra seja essa. Eu quero te fazer lembrar que você é filho de rei e que há uma aliança. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, você se tornou filho e descendente de Abraão e herdeiro de todas as coisas. Tanto é que o próprio Jesus disse: eis que eu faço uma nova aliança no meu sangue. Você pode estar passando, irmãos, a pior situação da sua vida, que você está pensando: não tem mais jeito. Mas o rei não esqueceu de você. O rei, ele não esquece da aliança que ele fez com você. Assim como Davi não esqueceu da aliança e se lembrou de Jonatas, Deus não esquece que tem uma aliança contigo, porque você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador.
E no momento que você aceitou Jesus, você se tornou filho, e como filho você é herdeiro de todas as coisas. Igreja, Lodebar não é o seu lugar. Lodebar não é meu lugar. O meu lugar é sentar na mesa do rei e comer com o rei, cear com o rei. Porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o teu sangue todo foi derramado, o véu se rasgou e eu me tornei filho. E no momento que eu me tornei filho, eu sou herdeiro. E Deus quer que eu digo nós, comamos o melhor da terra e que venhamos a sentar com Ele. Lodebar, terra de esquecimento. Aquele príncipe jogado lá, talvez estava mendigando, vivendo escondido, sem esperança. Ele não sabia daquela aliança de Davi e Jonatas. Tanto é que aqui diz que ele chegou e se curvou, versículo número 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, prostou-se com o rosto em terra e se inclinou. Disse Davi: Mefibosete? Respondeu: sim, teu servo. Disse Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo por amor a Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás o pão da minha mesa. Para quem não tinha esperança, o rei manda chamar e diz: olha, você vai sentar comigo, e você vai ser um dos meus filhos. O nosso Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de sempre. E nele não há variações. Não aceite derrota, não aceite limite, não aceite o inimigo derrubar a sua estima. A autoestima de Mefibosete estava tão baixa que ele se comparou a um cão morto. Ele olhou para Davi e disse: Senhor, quem sou eu, teu servo, para que tu olhes para mim, um cão morto como eu? Quem sou eu para que o Senhor olhe para mim? Ele tinha esquecido de quem ele era, porque a Bíblia deixa claro que o diabo veio matar, veio roubar e veio destruir, e destruir a nossa autoestima. Mas eu quero fazer você lembrar de rei, e você é príncipe, e Deus tem preparado algo especial para nós. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta, pode vir a perseguição, pode vir a miséria de Lodebar, mas Lodebar não é o nosso lugar. Não aceite menos, não aceite isso. Lodebar não é o seu lugar. Posso ouvir um amém? Amém. Se é glorioso pensar nas grandezas que existem aqui, imagina como será estar no céu com Ele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus falou que foi preparado, nós falamos que já havia, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu diria: eu vou preparar. E se eu for e preparar lugar, eu vos levarei para mim mesmo. E a Bíblia deixa bem claro que há um lugar reservado para você na mesa do rei. Oh, glória a Deus! E aquele que fez aliança contigo na cruz do Calvário, nele não há dúvida, não há sombra, não há variação, porque Ele é Deus e Ele é fiel. A Bíblia diz que as razões, as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos. E muitas vezes nós nos colocamos como miseráveis, como ninguém. Não ergue sua cabeça, você é herdeiro. Tudo é do seu Pai. Mas o inimigo furioso quer roubar a tua bênção. E nessa noite eu te convido: tome posse daquilo que Deus tem para você. Glória a Deus por isso. Davi então chamou Ziba, o antigo servo de Saul. Ziba, a partir de hoje você vai servir a Mefibosete. Você vai tomar conta das fazendas, do gado, das coisas dele. Porque Mefibosete vai ficar aqui no palácio comigo, comendo na minha mesa. Eu imagino que o rei Saul tinha muita coisa, muitos bens materiais. E Davi chama Mefibosete para fazer parte e morar e sentar na mesa com ele. Eu juro a ti, não tenho dúvida, o meu nome está escrito no livro e eu vou sentar na mesa do rei. Capítulo 21, que fala sobre o novo céu e a nova terra que está preparada para eu e você. A Bíblia diz que o amor de Deus é tão grande, a intimidade que Deus tem com você, irmão,
A Bíblia diz que Deus vai te dar uma pedrinha com o seu novo nome. E só você e Deus vai saber. Ela não vai saber, só você e Deus. É intimidade de pai e filho. A Bíblia diz que lá no céu não precisa de luz para se iluminar, porque a glória de Deus ilumina toda a cidade. A glória de Deus ilumina todo aquele lugar. Diz também a palavra do Senhor que debaixo do trono de Deus sai o rio chamado o Rio da Vida, que segura toda a cidade, onde eu e você vamos beber. É maravilhoso o que Deus tem preparado para mim e para você. A nossa herança é muito grande. Nós estamos vivendo tempos difíceis aqui na terra, por causa do governo, por causa das consequências do dia a dia. Mas não vamos nos abater, porque nós sabemos que não somos daqui, nós somos peregrinos, nós só estamos de passagem. Eu tenho luta como Mefibosete teve, você tem, mas eu sempre declaro: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. Hoje o meu quarto, eu dobrei o meu joelho e disse: meu Deus, eu não sei que caminho, mas eu vou, porque o Senhor vai comigo. O importante é estar na presença do Senhor. E o Espírito Santo renova essa esperança, sabendo e dizendo para mim, no meu íntimo: você é filho, e o Pai te ama. Deus quer o melhor para você. De pé, por favor. Você é filho, e como filho, você vai tomar posse. Aleluia. Talvez você não viu, mas Ele visitou o seu lar, Ele visitou o seu celeiro, Ele sondou o seu coração, e Deus vai agir na sua vida. E nós vamos sair daqui de cabeça erguida, porque o Senhor Deus nos visitou nessa noite. Amém? Amém. Glória a Deus. Que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro nessa semana que se inicia. Posso ouvir um amém? Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos vocês, não só agora, mas sempre. E a Bíblia diz: amém. Que Deus em Cristo os abençoe.